Olá, pessoal! Hoje traremos a fascinante história do general Júlio César. Se você é um apaixonado por história, fica comigo. E aproveita esse tempo para deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu? Nascimento e juventude de Júlio César. Caio Júlio César, mais conhecido como Júlio César, nasceu em Roma no dia 13 de julho do ano 100 a.C. Pertencia a uma família aristocrata de pouca influência na sociedade romana, mas que estava em ascensão, ocupando importantes cargos na administração romana. A morte de seu pai, Caio Júlio César, em 85 AC, foi um grande baque na realidade do jovem, que teve de assumir a posição de chefe de sua família aos 16 anos de idade. Nesse período, Júlio César decidiu tornar-se Flamen Diales, um alto sacerdote que atuava no culto ao deus Júpiter. A família de Júlio César acreditava descender diretamente da deusa Vênus. Essa nomeação se deu por influência de Lúcio Cornélio Cinna e de seu tio Caio Mário. E para sua efetivação, Júlio César precisou casar-se com Cornélia, uma jovem aristocrata, filha de Cinna. Em 82 AC, nasce a filha de Júlio César, chamada Júlia. O historiador Suetônio descreve Júlio César como alto em estatura, com uma pele clara, membros bem torneados, um rosto cheio e olhos negros penetrantes. As disputas internas e ameaças externas fizeram surgir alguns generais em Roma, entre eles Caio Mário, tio de Júlio César, que era membro do Partido Popular. Em 88, Caio Mário iniciou uma guerra civil, reduzindo a importância do Senado e restringindo o privilégio da aristocracia. Uma guerra entre Caio Mário e o general Sulla se iniciou, e com a morte de Caio Mário em 86 AC, Sulla se tornou ditador sobre Roma. Sulla limitou o poder dos tribunais da plebe e o da Assembleia Popular, e duplicou o número de senadores. Sanguinário e ambicioso, mandou esquartejar os prisioneiros em pleno Senado. Sulla voltou-se também contra Júlio César por ser casado com a filha do seu desafeto, Cinna, e ser também adepto dos populares. Os populares defendiam a adoção de medidas que beneficiassem a população mais pobre de Roma, os plebeus. Já Sulla era defensor de uma facção política que eram contrários a qualquer medida que beneficiasse os plebeus. Júlio César teve os bens da sua família confiscados pelo governo romano, assim como o dote que recebeu da família de sua esposa. Ele foi destituído da posição de Flamen Diales e, com isso, decidiu fugir de Roma, pois temia que Sulla pudesse atentar contra a sua vida. Júlio César no exército. Ao exilar-se de Roma, Júlio César ingressou no exército e esteve sob o comando de Marco Minúcio Termo, lá na Ásia, e Servílio Exáurico, na Sicília. César serviu com distinção, ganhando a coroa cívica por sua participação no cerco de Mitilene. Quando Sulla morreu, em 78, decidiu retornar a Roma. Em Roma, trabalhou durante certo período como advogado, ganhando notoriedade por sua boa oratória, pois usava voz imponente e gestos firmes. Além disso, ganhou notoriedade entre o povo por processar ex-governadores acusados de extorsão ou corrupção. A carreira militar permitiu que ele se envolvesse com a política romana. Em 70, ele foi eleito para importantes cargos, como o de tribuno militar e o de questor, sendo enviado para a Espanha em 69. Um ano depois, em 68, morre sua esposa Cornélia. Depois de certo tempo, passou a conquistar mais espaço na política devido à sua aliança com Crasso e por suas capacidades administrativas e militares,
pois estabilizou a região e controlou as tribos rebeldes. Por lá, teria encontrado uma estátua do rei macedônio Alexandre o Grande e percebeu, com desgosto, que havia chegado na mesma idade de Alexandre sem ter, contudo, conseguido o que Alexandre havia conquistado aos 30 anos. Ao retornar para casa em 67, casou-se com Pompeia, que era neta de Sula. Os dois se divorciaram mais tarde. Em 60, um dos principais acordos políticos da República Romana foi realizado. Júlio César, Crasso e Pompeu reuniram-se com o apoio do exército para juntos governarem Roma. Esse acordo ficou conhecido como o Primeiro Triunvirato. Os três tinham dinheiro e influência política suficiente para controlar a vida pública da nação. Esta aliança informal foi consolidada pelo casamento entre Pompeu e a filha de César, Júlia. Esta aliança gerou incômodos políticos, especialmente por parte do Senado. Nesse ínterim, César também se casou novamente com Calpurnia Pisão, filha do poderoso senador Lúcio Calpurnio Pisão Cesonino. No mesmo ano, Júlio César foi eleito cônsul. A República Romana. Quando Júlio César nasceu, a República Romana já era a principal potência do Mediterrâneo e continuava a se expandir. A guerra e a pirataria eram um meio comum de se conquistar terra e acumular riquezas. Os plebeus eram os pequenos lavradores, comerciantes, artesãos, gente sem antepassados, que lutaram durante muito tempo para obter algum poder político. Havia o Senado, que era o órgão máximo do poder, restrito apenas aos patrícios. Os senadores eram vitalícios e a eles competia decidir sobre a política externa e interna e aprovar as leis e assessorar os cônsules. E por fim o consulado, que era composto por 2 cônsules eleitos para um mandato de 1 ano e com a responsabilidade de exercer o poder executivo. Nessa função, Júlio César realizou uma medida muito polêmica e impopular entre os aristocratas romanos. Ele conduziu uma distribuição de terras para beneficiar camadas da população mais empobrecida. Na primavera de 56, os triunviros fizeram uma reunião de emergência. A situação em Roma era tensa e a aliança política de que César dependia estava se desfazendo. A Conferência de Luca retornou e renovou o Primeiro Triunvirato. Fim do Primeiro Triunvirato. Em 54, enquanto César estava na Britânia, sua filha Júlia, esposa de Pompeu, morreu no parto do seu primeiro filho. César tentou revitalizar sua aliança com Pompeu ao oferecer sua sobrinha neta em casamento, mas a proposta foi recusada. Preferiu se casar com Cornélia, filha de Cipião, um dos maiores adversários de César no Senado. Em razão disto, a aliança dele com Crasso e Pompeu começou a desmoronar. Em 53, Crasso morre em batalha, encerrando completamente a aliança do Primeiro Triunvirato. Pompeu, agora com apoio completo da aristocracia conservadora, foi nomeado pelo Senado como o único cônsul de Roma. Ao final do seu mandato de cônsul, Júlio César temia ser processado. Por isso decidiu ir para a Gália e em 50 foi eleito cônsul da província da Gália Cispaltina, que fica a norte da Itália, e Ilírico, sudeste da Europa, e também da Gália Transalpina, que fica ao sul da França. Atualmente, a região é onde se encontram França, Suíça, Bélgica e parte da Alemanha. Ao se tornar cônsul da província da Gália, fica a comando de 4 legiões completas. Seu mandato de governador seria de 5 anos e com o cargo teria imunidade processual, dando a ele maiores poderes para realizar campanhas militares contra os gauleses. O que de fato ele fez.
garantindo a fidelidade de suas tropas, renome entre as camadas populares de Roma, prestígio e influência política, tornando também um homem riquíssimo pelo despojo de guerra e a venda de pessoas para a escravidão. E isto também possibilitou que ele pagasse uma dívida que tinha com Crasso. Nesse período, Júlio César atravessou o Reno e lutou contra tribos germânicas, fez campanhas militares na Britânia e lutou contra as tribos gaulesas, colocando-as sob o jugo dos romanos. Isso consolidou o domínio romano sobre toda a Gália. Embora os gauleses fossem tão bons guerreiros quanto os romanos, suas divisões internas garantiram a vitória de Júlio César. O desfecho final desta guerra se deu em 52, durante a Batalha da Alésia. Nesta batalha, Vercingetorix, um astuto comandante gaulês, líder da tribo dos Arvenos, depôs as armas em rendição. Os romanos subjugaram mais de 300 tribos e destruíram pelo menos 800 cidades. Suas conquistas lhe deram enorme poderio militar e respeito, que acabou ameaçando a posição do seu companheiro político e agora rival, Pompeu Magno. César temia ser processado se retornasse sem os seus soldados. Então, quando recebeu a ordem de retornar sozinho, recusou-se e partiu para a ofensiva. Cruzou o rio Rubicão, que separava a Gália da Itália, com a 13ª Legião, entrando armado na Itália. Isto era uma violação clara da lei romana que impedia um general de marchar em Roma. Ao atravessar o Rubicão, segundo Plutarco e Suetônio, César teria citado a famosa frase do dramaturgo ateniense Menandro: Alea jacta est, ou seja, a sorte está lançada. E isso iniciou uma guerra civil em Roma, que terminou, é claro, com a vitória de César, com ele assumindo o poder total na República. Com o início da Guerra Civil, Pompeu fugiu de Roma, tomando refúgio na Grécia junto com o Senado. César não tinha uma frota, e enquanto seus navios eram construídos, partiu até a província da Espanha, deixando a Itália sob controle do general Marco Antônio, seu segundo em comando. Após marchar de Roma até a Espanha com o seu exército em apenas 27 dias, derrotou os partidários de Pompeu por lá. Depois partiu de navio até a Ilíria, onde enfrentou Pompeu e quase foi derrotado na Batalha de Dyrrhachium. Mas conseguiu evitar ser capturado e saiu com boa parte das tropas intactas. César, contudo, não podia ficar rodeando a Grécia por muito tempo, pois ficaria sem suprimentos em breve. Finalmente, a 9 de agosto de 49, Pompeu e César travaram a importante Batalha de Farsalos. Mesmo em desvantagem numérica de quase 3-1, César derrotou o rival e colocou o seu exército em fuga. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi assassinado por conselheiros de Ptolomeu XIII, o rei menino. Quando César chega ao Egito, foi presenteado pelas autoridades locais com a cabeça de Pompeu. César ficou furioso e ordenou a prisão e, posteriormente, a execução dos responsáveis. Seu amor por Cleópatra. Nessa época, as duas irmãs de Ptolomeu, Cleópatra e Arsinoé, disputavam o trono egípcio contra o irmão. Todos disputavam os favores de Júlio César. Afinal de contas, ele era dono da maior potência mediterrânea. Conta a história que Júlio César trancara-se em um palácio para decidir os nomes dos ministros de Ptolomeu XIII quando recebeu um tapete enrolado. Ao abrir, encontrou a bela e esperta Cleópatra, que se ofereceu a ele em troca de ajuda às suas pretensões políticas. Em razão disto, e com a ajuda de César, Ptolomeu acabou permitindo partilhar o trono com Cleópatra. Depois da morte de Ptolomeu em 47, Arsinoé foi mandada prisioneira para a Itália. Sem ninguém que atrapalhasse, César e Cleópatra podiam desfrutar em paz a vitória. Cleópatra tornou-se rainha, mas o Egito passou a ser uma província de Roma. A ditadura. Júlio César então consolidou seu poder em Roma, se tornando ditador perpétuo da República Romana.
Ele realizou uma série de outras medidas durante seu governo, como, por exemplo, a elaboração de uma nova Constituição e de um novo calendário. Não deixando sua vocação militar de lado, conquistou territórios na Espanha e na África. Entre outras ações, Júlio César organizou a realização de várias obras públicas e reorganizou o quadro financeiro do Estado. Além disto, estendeu o direito da cidadania para outras regiões dos vastos territórios romanos e admitiu que os gauleses ocupassem vagas no Senado. Outra importante transformação esteve ligada à modificação do calendário romano, onde adicionou o mês de julho em sua homenagem e estipulou o emprego do ano bissexto a cada 4 anos. Construiu também o Fórum de César com o Templo de Vênus Genetrix, junto com várias outras obras públicas, que empregaram milhares de cidadãos. César também aumentou a regulação de compra de cereais subsidiada pelo Estado e reduziu o número de beneficiários, que entravam em um registro especial. De 47 a 44, fez planos para distribuir terras para aproximadamente 15 mil dos seus veteranos. Durante os seus discursos, muitos senadores romanos manifestavam sua completa desaprovação a respeito do envolvimento do ditador com Cleópatra, que era uma mulher estrangeira. O Senado temia também o acúmulo de poder do militar romano e estava insatisfeito com as medidas em benefício da população plebeia que eram realizadas pelo ditador. Júlio César governava sentado em um trono de ouro. Os senadores eram obrigados a aprovar projetos de lei que nem haviam lido. Ele aumentou também em mais de 300 o número de membros do Senado, nomeando amigos para os novos postos. Em termos militares, tinha ainda grandes planos. Queria conquistar o reino dos partos para formar uma nova monarquia mundial e tornar-se rei, título que era sinônimo de traição depois que o Senado havia abolido a monarquia. Nesta intenção, Júlio César aliou-se a Marco Antônio, que instigou a plebe contra o Senado. Ele preferiu não se vingar dos inimigos, perdoando a maioria deles. Agora, por parte da população comum, não havia uma forte oposição. Grandes jogos e celebrações aconteceram em abril para celebrar sua vitória. Quando César retornou à Itália em 45, protocolou oficialmente seu testamento, sem o conhecimento de Marco Antônio, nomeando seu sobrinho neto Caio Otávio como seu principal herdeiro, deixando-lhe diversas propriedades e vastas quantidades de dinheiro. César escreveu também que, caso Otávio morresse antes dele, Décimo Júnio Bruto Albino seria o seu próximo herdeiro. No testamento também deixou presentes e dinheiro para os cidadãos de Roma. Em 44, Marco Antônio ofereceu a Júlio César um diadema de rei em público, mas as manifestações foram tão intensas que Júlio recusou a oferta. Seus opositores afirmavam que César estava acumulando poderes de um rei. E, de fato, as coisas comuns na era dos reis de Roma estavam de volta. Como, por exemplo, moedas sendo feitas com o rosto de Júlio César e grandes e ostentosas estátuas. Ele mandou colocar no Senado uma grande cadeira banhada em ouro, enquanto usava um pomposo vestido, e iniciou uma reforma não oficial de culto à sua própria pessoa. Inconformados com a situação, os defensores da República uniram-se sob a liderança de Cássio e Brutus o Jovem, seu amigo e protegido. A traição. Nos idos de março, 15 de março no calendário romano, de 44 AC, César compareceu a uma sessão do Senado na Cúria de Pompeu. Marco Antônio, tendo ouvido falar sobre o complô de um libertador chamado Servilho Casca, assustado e temendo o pior, foi avisar a César. Os conspiradores, contudo, anteciparam-se a isso e enviaram Trebônio para interceptá-lo enquanto ele se aproximava do teatro de Pompeu. Ao ver a agitação do Senado no momento do assassinato, Antônio teve medo e fugiu. Segundo Plutarco, quando César chegou, o senador Tílio Cimbro lhe apresentou uma petição para revogar o exílio imposto a seu irmão.
Os outros conspiradores se aproximaram sob o pretexto de oferecer apoio e cercaram César. Segundo os historiadores Plutarco e Suetônio, César dispensou o pedido, mas Cimbro o agarrou pelo ombro e o puxou pela túnica. César então berrou para Cimbro: "Como assim? Isso é violência! Ista quidem vis est!" Ao mesmo tempo, Casca pegou sua adaga e partiu para o pescoço de César. Este, contudo, se virou rapidamente e pegou Casca pelo braço. De acordo com Plutarco, César teria dito em latim: "Casca, seu vilão, o que você está fazendo?" Casca, assustado, gritou em grego: "Ajuda, irmão!" Poucos momentos depois, todos do grupo, incluindo Bruto, atacaram o ditador. César tentou se afastar, mas cego pelo sangue que escorria da cabeça, tropeçou e caiu. Mesmo no chão, no pórtico, ele continuou a ser esfaqueado. De acordo com Eutrópio, cerca de 60 homens participaram do assassinato. César teria sido esfaqueado 23 vezes. Plutarco diz ainda que, após o assassinato, Bruto deu um passo adiante como se fosse falar algo para os colegas senadores. Eles, contudo, fugiram às pressas do prédio. Bruto e seus companheiros próximos foram então pelas ruas gritando pela cidade: "Povo de Roma, nós somos novamente livres!" Contudo, com a história do que havia ocorrido se espalhando rapidamente, a maioria da população resolveu se trancar dentro de casa. Um novo triunvirato se formou e 2 de seus membros, Otávio e Marco Antônio, procuraram vingar a morte de César lutando contra Bruto e Longino. Os líderes da conspiração contra César foram mortos em batalha. O governo constitucional republicano nunca foi totalmente restaurado. Em 27, o seu sobrinho neto, Caio Otaviano, seu herdeiro em testamento, passaria para a história como Augusto, o primeiro imperador romano, adotando o título de César e reivindicando para si o seu legado político. E já que a clemência de César para perdoar ex-inimigos acabou custando a sua vida, o segundo triunvirato trouxe de volta a proscrição, prática que havia sido abandonada no governo de Sula. Isso levou a uma série de assassinatos políticos para assim poderem pagar por suas legiões e vencer a guerra contra Bruto e Cássio. Em seguida, Otaviano, Antônio e Lépido se tornaram os governantes de Roma sem qualquer rival, costurando um segundo triunvirato. E esse segundo triunvirato não ficaria em paz por muito tempo. Mas se você quiser saber mais sobre o Império Romano, consulte a nossa playlist, porque lá daremos sequência a esta série. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse tempinho para se inscrever. E não esqueça, precisa ativar o sininho para que você receba a sequência dessa história.